Glória a Deus. É isso que o Senhor nos mostra. Incomparáveis são as promessas dele. A cada manhã o Senhor se renova. A cada manhã Deus traz as misericórdias dele renovadas. A cada manhã, muitas vezes nós dormimos uma noite, muitas vezes com dificuldades, com ansiedade, a cabeça que não para, é tanto pensamento, é tantas coisas, é tantas má notícias, né? Mas Deus é o Deus que nos assiste, que nos traz, que nos posiciona, que nos levanta, Ele que nos toma pela mão, Ele que nos dá a capacidade de se reerguer, Ele que nos dá a graça de olhar e agradecer a vida, de estar com Ele. Não sabemos o tempo, não sabemos o momento, mas nós estamos com Ele. Por isso Ele quer que você se sinta agraciado nesta noite, para que Deus venha trazer algo sobrenatural para a tua vida. E nós vamos começar com a palavra de Deus, uma palavra muito especial que o Senhor colocou no meu coração, que o título da mensagem se chama Como Transformar as Dificuldades em Oportunidades. Em tempos que nós estamos vivendo, pessoas que estão tendo que fazer 1001 coisas, se reinventar, trabalhar, ser autônomo, às vezes em casa, às vezes no trabalho, às vezes enfrentando tantas coisas, debaixo de uma dificuldade, debaixo de um lamento, debaixo de uma notícia ruim. E muitas vezes nós temos que nos levantar, porque Deus quer que nós sejamos firmes e contínuos para dar continuidade. E nesta noite eu vou trazer uma palavra para você que nos mostra exatamente isso, do caos em que uma mulher viveu e que de repente ela pôde mudar a vida, mudar a história, mudar a situação. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 7. Vou ler bem devagar, pausadamente, para você ouvir e entender que diz assim a palavra de Deus. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que queres o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado todos os seus vizinhos vasilhas vazias. Olha só, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pôs dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha, não tem mais nenhuma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Esta palavra é tão maravilhosa, uma palavra tão gloriosa, que nos mostra uma mulher que de repente tinha sua casa, sua família, seu marido, seus filhos, seus bens. E de repente ela ficou viúva, perdeu o marido. Não sabendo ela, o marido tinha dívidas. E o marido deixou dívida para ela, e um credor, um homem, foi lá cobrar ela. Foi falar com ela para que ela pagasse essa dívida. E ela não tinha como fazer, ela não tinha como pagar, ela não tinha de onde tirar. E ele queria, de uma maneira que pudesse cobrir essa dívida, levar os seus filhos, arrancar os filhos dela para que eles pudessem trabalhar para ele como escravos. E a palavra nos mostra que ela
já tinha perdido o marido, e de repente perdeu seus filhos, de repente perdeu o bem mais precioso que ela possuía como mãe, porque ela tinha que dar continuidade à vida dela, ela não tinha mais o marido, não tinha mais aonde recorrer, e ela precisava sim cuidar dos filhos, da herança do Senhor que elas tinham. Nós, como mãe, nós amamos os nossos filhos, somos como leoas para eles. E disse a palavra aqui que ela ficou assim, tão de um jeito que ela teve de procurar o profeta. E quando ela vai lá e encontra este profeta, ela fala para ele: o meu marido, discípulo teu, trabalhava com você, temia ao Senhor, ele faleceu. E ele faleceu, mas ele deixou uma dívida para comigo, deixou uma dívida em casa. E um credor bateu na minha porta e foi lá me cobrar essa dívida. E eu não sei o que fazer, porque ele quer levar os meus filhos. Aonde eu vou? O que vou fazer? E os meus filhos? E a primeira coisa que ele pergunta para ela: o que hei de te fazer? O que você quer que eu te faça? O que eu posso te ajudar? E ela falou, né? Como diz aqui na palavra de Deus: tua serva não tem nada. Não tenho nada, não tenho mais nada na minha casa, a não ser uma botija com azeite. É o que eu tenho em casa. Eu não tenho mais nada na minha casa. Então, ela não tinha esperança, ela não tinha onde recorrer, ela não tinha mais as coisas. Eu imagino a situação dela, que ela não tinha nem como suprir os seus filhos diante dessas dívidas, diante desses problemas. E de repente, se ela visse a pessoa levar a única coisa que ela tem em casa de mais valioso, que são os filhos, ela ficou apavorada. Ela fez questão de ir buscar este homem de Deus, este profeta. E quando ela fala que ela só tem uma botija de azeite, a única coisa que estava lá ainda guardadinha, que era uma pequena coisa que ela ainda possuía, diz. E ele fala para ela, ele dá uma direção, ele dá algo que eu tenho certeza que Deus já trabalhou no coração do profeta, Deus já orientou o profeta para que ele pudesse orientar aquela mãe tão desesperada, para que ela pudesse pegar e fosse lá, de novo lá perto da casa dela, com todas as vizinhanças, com todos os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, nós não sabemos, que ela fosse lá pegar vasilhas emprestadas. E diz que ela foi lá, pegou as vasilhas emprestadas, e uma coisa que o profeta tinha colocado para ela, que ela pegasse todas essas vasilhas, entrasse dentro de casa e se dirigisse lá dentro e fechasse a porta, ela com os filhos. E diz que ela fez exatamente isso. Ela partiu e foi lá fechar. Estou dando só uma pequena explanada, assim, para a gente poder entender que ela fez isso, e ela e os filhos fecharam a porta e eles começaram a pegar as vasilhas e começaram de uma única botija que tinha azeite encher as outras vasilhas. Enchia, enchia, e cada vasilha que enchia colocava de lado, pegava outra vasilha, enchia novamente, novamente, colocava de lado, e assim elas faziam. Até que ela perguntou para o filho: e aí, não tem mais? Acabou? Nossa, ainda tenho aqui para derramar. Eles falaram assim: não, a vasilha não tem mais, acabou a vasilha. E uma coisa que aconteceu: o azeite cessou. E o profeta deu uma ordem para ela, quando ele fala assim, ela foi lá, contou para ele tudo que tinha acontecido, tudo que eles tinham vivido dentro de casa, e ela foi lá e contou para ele, e ele falou assim: ó, pega tudo isso, todas essas vasilhas com azeite, vende, pega o dinheiro, quita a tua dívida, e o que sobrar dá para você sobreviver com os seus filhos e estar com eles em paz, sem ninguém mais cobrando. Esta palavra eu acho tão interessante, que mostra o trabalho do nosso Senhor, do quanto Deus ele nos vê por inteiro, por completo, porque não dá para esconder as coisas do Senhor. Não tem como a gente, de repente, tá vivendo um problema sem que o Senhor saiba. Não tem como. E aqui diz a palavra de Deus que ela foi lá
para procurar um alívio, uma direção, para que ela pudesse perguntar o que eu vou fazer de agora em diante. E Deus deu toda essa direção, porque nós não estamos imunes de ter problemas. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Nós não sabemos em que área, seja financeira, seja de enfermidades, seja de emprego, seja de problemas emocionais. São tantas pessoas com tantos problemas, pessoas que não têm nem suportado vivenciar esses problemas, pessoas que nós temos tão de perto e que de repente não estão suportando viver estes problemas. E aqui na palavra ele começa a dar uma direção, porque ela teve de buscar a direção de um homem de Deus, porque ela sabia que o marido dela, ele vivia lá, ele servia, ele temia o Senhor, ele estava sempre lá buscando a presença do Senhor, mas de repente esse homem se foi. De repente o alicerce da casa dela, da vida dela, a estrutura dela se foi. E ali ela procura ele, procura de uma forma que ela pudesse ter um alívio. O que eu vou fazer da minha vida? Agora não tem para quem perguntar, eu tenho 2 crianças, quem vai me ajudar? E diz que ele faz essa direção, porque ele viu que era necessário a urgência de ser resolvido esses problemas. A gente não entende quando muitas vezes nós buscamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor. Às vezes a gente tem um problema, Senhor, o meu problema, a minha luta, a minha dificuldade. E às vezes nós não entendemos o porquê que o Senhor muitas vezes não nos responde ou não permite que isso aconteça, porque Deus sabe o tempo de todas as coisas. Deus sabe o tempo de Ele agir, dele operar. Deus sabe o tempo dele pegar e esperar. Deus é Deus. Mas nós, muitas vezes, com a nossa ansiedade, com o nosso desespero, com o nosso querer, nós precisamos de uma urgência. E essa mulher foi lá e expôs a urgência dela. Eu achei tão interessante que, às vezes, nós não enxergamos a oportunidade. Nós não conseguimos mais, diante da situação do caos dentro de uma casa, talvez uma família que está em brigas, em pé de guerra, em que fala assim, agora chega, basta, não quero mais saber, vamos nos separar, cada um para o lado, você fica com o filho, eu não fico, eu saio, sabe? Quantas famílias nesse tempo de pandemia, quantas famílias dissolvidas, quantas famílias sofridas, quantas famílias sem direção, quantas famílias em que elas preferem se dissolver do que vivenciar o problema dentro de casa. Essa mulher, ela não tinha onde recorrer com o marido, então ela precisou de ajuda de uma pessoa que fosse pensar junto com ela, que fosse entender o problema dela. Muitas vezes nós não queremos dividir o nosso problema. Muitas vezes nós não queremos falar o que nós estamos passando. Eu não vou falar, eu vou ficar quieta. Se a igreja soubesse que eu estou com problema, teria me ligado, não me ligaram. Se o meu amigo soubesse, se a minha amiga soubesse, ela poderia perguntar por que está acontecendo comigo, por que eu estou triste, por que eu não falo mais, por que eu não estou interagindo nem mais no WhatsApp. Muitas vezes você não quer abrir, você quer ficar recluso, você quer ficar na sua dor, na sua dificuldade, no seu problema, e às vezes você questiona até porque as pessoas não te procuram, mas você ficou assim, você se alienou, você não quis saber de procurar alguém para que alguém pudesse te orientar, te ajudar, orar, clamar, algo assim. Ela, graças a Deus, ela fez isso. Ela fez a boa graça de poder buscar o homem de Deus. O que eu vou fazer? E ele dá toda a direção. Eu acho lindo que quando ela está lá junto com os filhos, vivendo aquele momento, eu imagino os filhos vendo tudo aquilo, imaginando, mãe, quantos vasos, quantas botijas, nós vamos conseguir encher tudo isso? A criança olhando aquilo, mãe, mas eu não vejo azeite para tudo isso. Porque as coisas do Senhor, muitas vezes, elas não são mostradas. Deus trabalha de uma maneira que muitas vezes nós queremos enxergar. Deus, eu acho que poderia ser assim. Eu acho que o Senhor já poderia pegar, já trazer o
dinheiro para mim. Eu acho que o Senhor poderia pegar e fazer alguma coisa com esse credor. Mas não, Deus deu a orientação para que ela pudesse viver este problema com os filhos dela lá e ela pudesse ser abençoada dentro da casa dela. Muitas vezes nós temos que entrar numa guerra, numa batalha muito grande dentro de casa. Muitas vezes nós não temos aonde recorrer e é com Deus que nós vamos recorrer. Muitas vezes o Senhor, Ele fala conosco, Ele nos orienta e nós temos a necessidade de conversar e expor para alguém. E essa mulher foi exatamente o que ela fez. O princípio de uma verdadeira mudança começa em você. Às vezes nós achamos, puxa vida, olha o que esse homem fez para mim. Ela poderia ter falado, nossa, já não basta ele morrer, ele me deixou com toda essa dívida, me deixou com esse pepino, com essa dificuldade. Não, nós temos que olhar para nós e ver o que eu vou fazer de agora em diante. O que Deus vai trabalhar na minha vida de agora em diante. Nós precisamos enxergar a mudança em nós primeiro. Porque às vezes nós queremos mudar todo mundo, mudar todas as pessoas, mudar ministérios, mudar igreja, mudar família, mudar filho, mudar marido, mudar esposa, sendo que a primeira que tem que mudar é você mesmo, ou o primeiro que tem que mudar é você mesmo. Eu acho lindo que Deus mostra para ela que do caos pode ter uma solução, que daquilo que ela estava passando de dificuldade poderia ter uma grande mudança. Ela não enxergava a solução de jeito nenhum, porque o momento que ela só via, meu Deus, eu vou perder meus filhos, meu Deus, eu não tenho o que fazer, meu Deus, é o fim, acabou tudo, desisto, não quero saber. E eu acho tão lindo, porque Deus, Ele trabalha para que a gente possa juntar os nossos caquinhos e nos levantar e falar assim, Senhor, eu posso, eu vou conseguir ter força? Tem, você tem fôlego, tem, você tem vitalidade, tem, você pode andar, você pode caminhar, você pode fazer, você pode buscar. Deus quer que nós sejamos assim para com Ele. Do caos da perda, ela poderia pegar e falar assim, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer, eu vou sentar, eu vou ver o que vai dar. Diz a palavra de Deus que ela fez totalmente o contrário, ela foi procurar. Às vezes nós procuramos as pessoas, às vezes nós procuramos Deus, mas às vezes nós queremos a resposta do sim, do agora, do momento. E é um processo. Deus tem um processo para trabalhar nas nossas vidas. Às vezes cada um de nós tem uma maneira diferente para Ele trabalhar. Esse deserto que ela estava passando, seria necessário ela passar para que ela pudesse acordar para a vida, para que ela pudesse ver que ela pode, que ela tem capacidade, que aquilo que ela viu que era tão pouquinho, que era tão inútil, que era tão insignificante, ao ponto dela falar, eu não tenho nada, nada, a não ser uma botija de azeite, só isso, não tenho mais nada. Ela não conseguia enxergar mais nada, mas no começo, mesmo que ela não enxergava, ela tinha que dar a continuidade. E nada melhor do que a gente buscar a mudança no nosso Deus, através do nosso Deus. Deus é maravilhoso do jeito dele, da maneira dele trabalhar. Ela precisava de uma resposta imediata, mas Deus queria que ela pegasse e fosse ver o que ela poderia mudar. Eu acho lindo que ela vai até o profeta, tipo, buscando uma solução, me dá uma solução agora, imediata, eu quero isso. Ó, eu tô passando por isso. E ele pergunta, ele volta para ela e pergunta, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para você? E ela fala, olha, eu não tenho nada, o credor está vindo aqui, está precisando de ajuda. E ele fala, o que você tem em casa? Humanamente, para ela não era nada, mas para Deus era o início. Muitas vezes nós achamos que é o fim, mas é o começo de muitas coisas. E quando o profeta começa a falar com ela, dar a direção, eu acho que ela pensou, eu só tenho uma casa, eu só tenho 2 filhos, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija, eu só tenho eu mesma, eu só tenho a fé em Deus, por isso eu fui procurar o profeta. Eu acho que Deus, muitas vezes, Ele nos trata de uma forma especial.
Talvez ela falando assim, eu não tenho mais ninguém, só tenho eu mesma. Deus olhou em você e viu capacidade. Deus olhou nela e viu, falou assim, não, só tem você mesma? Não, você tem, você pode doar, você pode fazer, você pode correr atrás, você tem sabedoria, você tem capacidade, você tem saúde, você tem força, levanta, vai e faça. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer e entender o trabalhar de Deus. O profeta, ele mostrou para ela com clareza que as coisas muitas vezes têm que ser de uma forma diferenciada daquilo que a gente costuma fazer. Às vezes a gente quer ficar quietinho, não falar mais nada, mas Deus fala assim, não, tem que fazer alguma coisa. Você tem que caminhar, você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que orar. Ela fechou a porta ali e ela viveu aquele momento único de milagre com os seus filhos. Pessoas que nem imaginavam que iriam viver aquele milagre, pessoas que talvez pensaram é o fim, é a última noite, é o último momento, mas havia algo para a vida deles ainda. Não era o fim, era o começo de tudo. O azeite significa o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós somos que nem uma botija vazia, uma botija quebrada, uma botija que muito tempo você não tem buscado mais a Deus como você buscava, você não tem orado mais para o Senhor, você não tem lido mais a palavra do Senhor, e tudo isso te faz esvaziar. Te faz muitas vezes não sentir nada, estar vazia com todo esse processo de luta, de dificuldade, mas é nessa hora quando nós recorremos, quando nós fechamos a porta, quando nós pedimos a direção do Pai, é aí que Deus vem e abre a porta. Quando Ele manda ela fechar a porta, eu lembrei da palavra de Mateus 6, que diz assim, 6:6. Tu, porém, quando orar, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Olha que coisa linda! Nos mostra um Deus que ele não está longe, ele não está distante, ele não está inerte, ele não está pregado numa cruz, mas ele está vivo, ele está presente, ele é real, ele ouve você, ele sabe da tua necessidade. Quantas vezes nós somos acordados, às vezes de madrugada, porque Deus quer falar com você, porque Deus quer que você acorde melhor, que você esteja mais tranquilo, mais em paz. E esta mulher, ela pôde trancar a porta e vivenciar o seu milagre dentro da casa dela. Deus trabalhou na vida dela. E enquanto ela enchia as vasilhas, mais azeite, deitava o azeite, mais vasilhas, deitava o azeite, mais milagres, mais coisas acontecer. Mas uma coisa interessante, que quando acabou as vasilhas, quando não tinha mais como encher essas vasilhas, cessou o azeite. Eu quero mostrar para você uma coisa tão interessante que muitas vezes nós, como filhos de Deus, ela pegou uma parte das vasilhas, das botijas, olha, é isso aqui que eu consegui com cada um, com cada vizinho. Eu espero que ela com certeza tinha amizade com todos os vizinhos. O bom é a gente poder conversar com as pessoas, falar com as pessoas, dar um bom dia, uma boa tarde, sorrir. Por isso a importância da gente se dar bem com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, com o vizinho da frente, com o vizinho de trás, porque você sempre vai precisar de algo. Talvez ela pode um dia ter emprestado muitas coisas para os outros vizinhos. E este momento que ela mais precisou, ela pôde ter realmente a graça de ter as botijas, porque todo mundo pôde cooperar com o milagre dela. E só parou o milagre porque ela acabou as botijas. Ou seja, quem limita muitas vezes o trabalhar na sua vida do Senhor, de Deus trabalhar na sua vida, é você mesmo. Às vezes nós achamos, Senhor, olha, já deu, não vou fazer mais nada, já acabou. E às vezes nós é que limitamos.
porque a palavra de Deus diz que ele não dá uma quantidade, ele manda pegar bastante, ele manda você abastecer o quanto você pudesse abastecer. Ela abasteceu com aquele número que ela pôde, ela poderia ter enchido muito mais, ela poderia ter tido muito mais, ela poderia ter sido agraciada muito mais, mas o limite dela, tá bom, só isso mesmo. Então, muitas vezes nós somos muito limitados naquilo que nós podemos ter, naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos buscar. Ah, Senhor, eu não tenho força para mais nada, está ótimo aqui. E o Senhor, Ele mostra nesta palavra que Ele tem para dar, Ele tem para jorrar, Ele tem para colocar sobre a tua vida, sobre sua casa, Ele tem a provisão para ser liberada, Ele tem a saúde que você precisa, Ele tem o alicerce que você precisa, Ele tem aquilo que muitas vezes você desiste, acha que a sua família não tem mais jeito. Deus tem jeito sim para a sua família, Deus tem algo para salvar a sua família. Nesses tempos mesmo de pandemia, eu tenho visto que tudo na vida se tem um propósito. Já conversei com várias pessoas, com várias famílias, em que muitos falam assim: nossa, fazia tempo que eu não brincava com meu filho, fazia tempo que eu não conversava com a minha mulher, não conversava com meu esposo, fazia tempo que eu não tinha um tempo para fazer um bolo gostoso para tomar um café da tarde. Ah, a gente está em casa, nossa, a gente está preso. Eu não vejo dessa forma, preso. Eu, como dona de casa, eu estava tão acostumada a ficar em casa que para mim não foi nada difícil. Mas para eles que trabalhavam, os 3 trabalhando fora, para eles foram difíceis. Eles tiveram que se ajustar nisso. Mas o prazer de servir, o prazer de fazer um bolo do café da tarde, o prazer de estar junto com o filho, com o marido, com os filhos, o prazer de viver tudo isso é algo que nós nem imaginamos. Então, é um tempo de reflexão, é um tempo que você tem que enxergar e ver que Deus permite certas situações para crescimento. Então, cresça na fé, cresça nessas dificuldades. Não seja uma pessoa que só murmura: ah, eu estou cansado de ficar em casa, me sinto na gaiola, me sinto aprisionado. A sua casa não é uma prisão, mas ela é o seu porto seguro. A sua casa não é um peso, mas é a alegria de você estar aqui dentro da sua casa. Eu sei que é difícil, que muitas casas têm suas dificuldades, casas que muitas vezes não têm onde recorrer, problemas, muitas vezes de várias pessoas morando junto e ali vira um pé de guerra, mas por isso que nós temos que ter o alicerce que é o Senhor. Quando nós temos Deus na nossa casa, há uma certa tranquilidade, há como apaziguar, há como mudar, há como repensar. Às vezes você está numa luta, numa dificuldade, você conversa com um outro, daqui a pouco está aliviado, está bem, precisa falar. Então nós temos um Deus muito presente. E esse Deus maravilhoso mostra nessa palavra o quanto ele estava presente na vida daquela mulher, porque o legado que aquele homem deixou, que ele era temente a Deus, ele deixou algo que ela falou assim: puxa, eu ainda posso procurar um homem de Deus, eu ainda posso recorrer. Então ela tinha fé, mesmo que diante da situação estava talvez uma pequena fé, ela teve fé de buscar o Senhor naquele momento. Então, talvez você não tenha mais isso, de fechar a porta do teu quarto e falar com Deus. Se tiver que chorar, chora nem que seja no chuveiro. Se tiver que pegar e falar assim: Senhor, eu não estou aguentando mais, Ele está ouvindo você. Ele não te abandonou. Diante de todas essas lutas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, se nós não tivéssemos o Senhor, nós temos a quem recorrer, nós temos a Deus. E só Deus para nos encher. E eu quero perguntar para você nessa noite: do que está cheio o teu coração? Essa mulher foi lá, abriu o coração, abriu a vida dela, abriu o jeito que ela estava. Talvez você está acumulado,
Talvez você está cansado. Eu já vi tanta gente falando, está cansado, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou desesperado, eu estou agoniado, eu estou com vontade de gritar, eu estou com vontade de sair correndo. Eu queria fazer tudo o que eu fazia, eu queria estar na praia, eu queria estar num monte de gente, de aglomeração, eu queria. Mas com tudo isso, nos faz pensar e refletir que muitos momentos que nós tínhamos e vivíamos, nós não damos o valor. Quantas vezes deixamos de nos reunir com a família? Quantas vezes deixamos de fazer um bolinho, uma festa de aniversário e chamar os amigos e chamar a família? Não vou chamar não, deixa quieto, eu não quero me reunir com ninguém, eu quero ficar... Agora você tem vontade, agora você deseja estar com alguém, agora você quer viajar, agora você quer estar com pessoas, agora você quer conversar e tudo está difícil, mas eu quero te dizer que nós temos ainda uma graça de ter a vida online, WhatsApp, telefone, conversar. Que bom que a gente ainda pode ligar para alguém e falar assim, hoje eu tô aqui, pensei em você, orei por você, nossa, que saudade de você. Que bom que nós temos pessoas para recorrer, e ela teve de recorrer a este homem de Deus. Olha que coisa interessante, maravilhosa, que nós temos que pensar no que nós temos acumulado no nosso coração. Que pensamento você tem tido? O que é que você olha, que você fala assim, não estou vendo saída? Tem tido tantas pessoas pessimistas no Brasil, no mundo, pessoas que falam assim, meu Deus, acabou, zerou, não tem mais nada. E nós temos que ser aqueles que nós temos que olhar a situação e falar assim, puxa, tem jeito. Eu ainda acredito, eu ainda tenho esperança, eu ainda tenho fé, eu vou procurar ajuda, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei aonde eu vou recorrer, mas Deus vai me dar graça. Pessoas que eram engenheiras, que eram professores, que trabalhavam em N coisas, N serviços, agora eles fazem bolo, fazem entrega, fazem um monte de coisas, sabe? Coisas que eles tiveram de se reinventar. E essa mulher, ela teve de se reinventar, ser uma pessoa que teria de vender o azeite para poder cobrir aquela dívida, para não ter mais ninguém na cola dela cobrando. E ali Deus deu a graça de tudo isso. Então, nós temos que ter, sabe, um momento em que a gente não vai ter toda essa crise dentro da gente. Tem pessoas que têm crise existencial, crise emocional, crises financeiras, sabe? Fora tudo isso que nós estamos vivendo, as pessoas não estão mais suportando. Então, por isso que eu estou falando para você, através desse vídeo, através desta palavra, que nós podemos virar o jogo, nós podemos acreditar, nós podemos mudar a nossa história, nós podemos ter, sabe, a graça de saber que nós somos seres pensantes. E sendo seres pensantes, nós somos capazes de refletir e fazer algo por nós mesmos. Se nós não tivermos essa atitude, quem vai ter essa atitude por você? Se você não acreditar em você, quem vai acreditar em você? Eu tenho que acreditar em mim. Você tem que acreditar em você. E assim, essa mulher conseguiu vencer toda esta batalha para a glória de Deus. Deus é tão bom que Ele começa a mudar a vida dela, porque dentro da casa dela talvez ela não tinha mais esperança. O que acontecia com ela era somente falar assim, murmurar, não agradecer, não ver saída. Quantas vezes nós estamos dessa forma, murmurando? Quantas vezes nós pegamos uma comida, murmuramos? Quantas vezes ao fato de beber um copo d'água nós murmuramos, nossa, podia ser um suco. Quantas vezes nós somos ingratos com as coisas que Deus nos dá. Nós temos a graça de poder respirar, de poder levantar, de poder se posicionar.
Enquanto nós estamos aqui para orar para as pessoas que estão doentes no hospital. Nós estamos aqui para pedir pelas pessoas que estão com dificuldades financeiras. Nós estamos aqui para juntar um a um, para fazer cesta básica, para levar para as pessoas que precisam. Se for necessário, pessoas de rua, para levar o alimento. Nós estamos de pé, então, por estar de pé, seja agradecido. Seja agradecido em todas as coisas que Deus fará maravilhas em nome de Jesus. E Deus, Ele nos assiste de tão pertinho. Ele sabe a necessidade de cada um de nós. E ela, com certeza, ela falou assim, meu Deus do céu, aonde eu vou ter uma ideia boa? E ela teve de abrir o coração para alguém. Quantas vezes nós procuramos pessoas e que nós podemos confiar, principalmente isso, confiar nas pessoas, não é qualquer um que você pode abrir o coração. Quando nós abrimos o nosso coração para alguém e expomos o nosso problema, a nossa necessidade, às vezes a pessoa não consegue enxergar, mas às vezes você que está de fora, você vê com tanta clareza, com tanto entendimento. E este homem olhou a situação dela e falou assim, nossa, você está falando que não tem nada, mas você tem lá uma botijinha. Nossa, esse azeite poderia fazer grandes coisas. Eu imagino a visão daquele homem de Deus, Eliseu, que olhou a situação e falou assim, aquele azeite pode abundar, pode multiplicar, pode fazer grandes coisas, aquele azeite pode mudar a história, mudar a sentença, e ali ela poderia vender tudo aquilo e ser abençoada. A palavra que o Senhor está nos dando hoje é que a gente não tem que olhar somente para a impossibilidade, para a dificuldade, para o caos, mas que a gente pode olhar e falar assim, amanhã eu posso me levantar e vou fazer algo diferente. Eu vou mudar a minha história. Eu não vou ficar nesse negócio aí de ficar no chororô, no mimimi, não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ela precisou fazer isso e Deus fez algo sobrenatural na vida daquela mulher. Quando você viveu algo assim, sobrenatural na tua vida? Quando você estava na sua casa com um problema, uma dificuldade, alguém foi lá te visitar e te trouxe uma bênção. Quando que de repente você orou e parece que você falou até alto, aí a pessoa fala assim, nossa, eu vim te trazer isso aqui porque Deus colocou no meu coração. Deus tem um trabalhar muito tremendo, muito maravilhoso, porque a gente não entende que Ele pode ouvir a tua oração e pegar a tua oração, ir lá para um irmão e colocar diante do irmão a necessidade que você está vivendo. E foi assim que aconteceu com essa mulher. Ela viveu um milagre. Você se lembra quando foi o seu último milagre? Você se lembra quando foi a última vez que você orou e que prontamente Deus atendeu a tua oração? Essa mulher, ela viveu algo sobrenatural com os filhos dela. Ela pôde viver e dar continuidade à vida dela, continuidade aos filhos, à geração, continuidade àquilo que Deus tirou a vida do marido, mas ela estava de pé, ela podia fazer, ela podia continuar, ela podia cuidar daqueles filhos. Aqueles filhos tinham risco de ir para ser escravos, mas Deus não permitiu a escravidão na vida deles. Deus permitiu que eles pudessem sim ser cuidados, zelados pela sua própria mãe. Quantas vezes Deus trabalhou dessa forma? Jesus não pegou os 5 pães e 2 peixinhos e pôde alimentar toda uma multidão, pegou de um menino, de um cestinho e pôde alimentar toda uma multidão. Jesus não passou, estava passando e de repente o cego Bartimeu, sabendo da única oportunidade, a única oportunidade. Quem está passando? Eu não estou enxergando, mas eu estou ouvindo um zum, zum, zum. O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente? Aí falaram assim, você não está sabendo? Jesus de Nazaré que está passando. Jesus de Nazaré, aquele que faz milagres, aqueles que realmente salva, que cura, que faz coisas grandes, sim, é esse mesmo. Ele não tinha como enxergar,
Ele não tinha como andar, ele não tinha como chegar até ele, mas ele tinha uma arma, ele tinha uma oportunidade, ele tinha como recorrer, ele podia gritar, ele podia chamar, ele queria chamar a atenção, e ele fez isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou, e ele clamou, e ele chamou. Tanto que eles falaram, fica quieto, não importuna o mestre, mas eu vou gritar, eu vou chamar, até Jesus vir até mim. E Jesus vai até ele e olha para ele. E olhou para ele, sabia da situação dele, do problema dele. Mas Jesus olhou, que queres que te faça? Esse homem não fez a mesma pergunta para essa mulher? O que você quer que eu faça? Diante desse problema, o que você quer que eu faça? Que eu possa te ajudar? Bartimeu foi da mesma forma. Quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele falou, mestre, eu quero ver, eu quero ver. Jesus olhou para ele, viu a cegueira, viu que ele era cego, mas Jesus queria que ele falasse, que ele pronunciasse, que ele colocasse e que ele falasse que realmente ele precisava da cura. Eu quero ver, Senhor. Quantas vezes nós estamos nessa cegueira espiritual? Enxergamos bem, graças a Deus, mas muitas vezes nós não queremos entender que Deus tem muito mais para fazer, para a gente enxergar coisas incríveis, coisas tremendas, coisas valiosas, coisas que você não enxerga em você mesmo, coisas que Deus te vê com grande valor. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe, o Senhor te amou de uma maneira tão extrema, tão maravilhosa, tão grandiosa. O Senhor te chamou e Deus é tão lindo e tão maravilhoso. Quando Ele olha para aquele homem, que Ele viu a necessidade dele, Ele imediatamente o curou e ele pôde ver e enxergar. Assim foram 5 pães e os 2 peixinhos que alimentaram a multidão. Nós não sabemos o trabalhar de Deus, mas Deus sabe o trabalhar dele em nós. Nós não sabemos o desejo que Deus tem para nós, mas por isso nós temos que entregar e confiar no Senhor, e Deus fará maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Você crê nisso? Ou você acha que está longe? Ou você acha que um ali, um acolá, um tem um milagre, lógico, para ele, tudo bem, ele tem mesmo. Ele não está sofrendo porque ele tem dinheiro mesmo. Ele não está sofrendo porque ele, já é assim, mesmo que ele não busque Deus, ele é assim e pronto. Quantas vezes nós deixamos de pegar e ver as coisas boas que Deus tem para nós, para olhar coisas pequenas, para julgar, para falar, para questionar. Quantas vezes nós somos as pessoas mais questionadoras? Nossa, Deus, eu aqui sofrendo e a pessoa lá. Não foi assim com Marta e Maria? Jesus foi visitar. Jesus visitando aquelas 2 mulheres, oportunidade do café da tarde com Jesus. Que oportunidade linda e única. Mas Jesus observando como ele sempre observava, ele olhava no íntimo do íntimo do íntimo da pessoa, e ele viu que aquela mulher também estava muito atribulada. Ele viu que ela estava desesperada com os afazeres dela, mas Maria escolheu a boa parte, se ajoelhar ali e falar, mestre, fala mais um pouquinho que eu te escuto. Mestre, fala comigo, deixa eu ouvir a tua voz. Enquanto a irmã, mestre, você não quer que ela me ajude, que ela faça alguma coisa? Fica aí ajoelhada, ouvindo, conversa. Mas ele sabia que a boa parte estava com ela. Quantas vezes nós achamos que nós temos que dar a direção para as pessoas? Quantas vezes nós achamos que nós estamos certos, que nós que somos melhores, que nós que trabalhamos, que nós somos mais intelectuais? Somos nada. Somos pequenos tanto quanto o outro, somos iguais, nós não somos melhor que ninguém. A vida é um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estamos, mas o que é melhor, ser válido, é viver intensamente, saber que nós temos a oportunidade de ter acordado no dia de hoje e de estar de pé e estar aqui
tete a tete. Se você está aí me ouvindo nesta tela, Deus está falando com você no seu coração. Sabe por quê? Porque Ele ouviu você nessa manhã. Ele ouviu você de tarde. Ele ouviu você quando você falou mais uma vez: estou cansado. Se eu pudesse, eu jogava tudo para o alto. Ah, se eu pudesse, eu voltava à velha vida que eu tinha. Será que valia a pena você voltar à velha vida que você tinha? Ou você continuar na dependência, no amor de Deus? Deus, Ele é amor, Ele é algo sobrenatural na nossa vida. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus, Ele é nosso querido, Ele ouve. Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que quando Ele estava indo para os céus, Ele falou assim: olha, eu estou indo, mas eu vou deixar o Consolador. O Consolador, Espírito Santo de Deus, sabe por quê? Para que você não se sentisse só, para que você soubesse que tem uma conexão grande, que o Espírito Santo de Deus, ele leva com gemidos inexprimíveis ao trono da graça, que ele pega todas as tuas orações, todos os seus lamentos, todas as suas necessidades, ele leva para Deus. E às vezes o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele está do nosso lado. E ele está ouvindo, ele está sabendo o que se passa no seu coração, mas você não quer abrir, você não quer falar, você não quer procurar, você não quer se ajustar, você somente está gemendo, sobrevivendo com a sua dor. Pois eu quero falar para você nessa noite que Deus, que Jesus é o Senhor da ressurreição e vida. Olha que lindo. Ele é tão maravilhoso que ele sabia que aquela mulher não deveria viver na limitação da fé dela, não, mas que poderia viver um grande milagre. Então, o azeite parou. Parou por quê? Porque você não buscou mais. Parou por quê? Porque você não acreditou mais. Parou por quê? Porque você achou que para você estava bom. Às vezes nós somos tão pequeninos, tão limitados. Ah, Deus, tá bom, tá ótimo. Não precisa mais nada, não. Tá bom, tá bom. E Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais para conversar com você. Deus tem muito mais para falar com você, para estar com você. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida a partir de hoje. Não entregue os pontos. Não desista. Não ache que é o fim. Não ache que acabou. Não ache que não tem onde recorrer, porque Deus te deu uma capacidade, uma sabedoria, um discernimento que só Ele pode te dar e que Ele vai mudar a tua história, a tua vida. Você acredita nisso? Eu acredito. São coisas que humanamente a gente não consegue entender. Eu lembro que quando eu tinha meus filhos pequenos, e muitas vezes Deus falava em reuniões de oração que eu iria ser uma pregadora, que eu iria ser uma mulher de Deus. A minha visão limitada, Cláudia, sou mãe, só cuido de panela e lavo fralda. Mas Deus, Ele vê muito além do que a gente vê. O Senhor está aí te vendo agora, Ele fala assim: amanhã você vai acordar melhor. Amanhã você vai pensar melhor a esse respeito. Amanhã você vai tomar uma atitude mais na razão, na coerência. Não faça nada na emoção. Não se desespere. Não fique inquieta. Não fique pensando que as coisas acabou, que você já está desistindo. Tudo na vida a gente tem que pensar. Tudo na vida a gente tem que raciocinar. Tudo na vida a gente tem que ver os prós e os contras. Tudo na vida a gente tem que pensar assim: meu Deus do céu, o que seria melhor para mim? O que eu posso fazer por mim? O que eu posso acrescentar em mim? Então, Deus, Ele tem uma maneira única de trabalhar nas pessoas. E se você for olhar tudo isso, do jeito que Ele trabalhava, olha que coisa linda. Quando Ele pergunta: o que você tem na sua casa? Na intimidade da sua casa, quem conhece é só você e Deus. Eu sei o que tem aqui dentro da minha casa. Eu sei como eu ajo na minha casa.
Eu sei como nós estamos na minha casa. É a intimidade da minha casa, do meu lar, da minha família. E foi que ele perguntou: o que você tem na sua casa? Ela pôde abrir que no momento ela estava com um problema, uma necessidade, talvez um desespero. E ela falou assim: eu não tenho mais nada. Acabou. Olha, é o fim. E quando ele fala assim, para ela ir para casa e buscar nos vizinhos, é pedir uma nova chance para as pessoas. É humildemente reconhecer que nós precisamos um dos outros. Nessa época de pandemia, nós podemos ver quem realmente nós amamos, quem realmente está conosco, quem realmente nós podemos recorrer. Eu lembro que o ano passado, quando nós tivemos Covid, foi desesperador, porque era tudo novo. Era março, abril, final de março, começo de abril, um medo, uma tormenta, algo assim que a gente não sabia o que poderia acontecer. Será que nós 4 poderíamos morrer? Será que era o fim da nossa família? E para a glória de Deus, e neste momento eu pude contar com pessoas maravilhosas, pessoas queridas, pessoas que não estavam orando por nós, que não estavam mandando mensagem para nós, pessoas como a família, trazendo comida aqui no portão, abria o portão automático, eles deixavam a comida aí, depois iam embora. Eu louvo a Deus por cada um deles, por cada pessoinha amada que cuidou de mim, irmã da igreja que cuidou da gente. Olha que coisa gloriosa. Se a gente não tivesse falado, gente, ore por nós que nós estamos com Covid. E se eu não tivesse falado para minha família, e se eu não tivesse falado para o meu pastor, para as pessoas mais, sabe, que eu convivo, o que seria de mim? Eu precisava falar. Não adiantava falar assim, não, o Covid é meu, sou eu que estou sofrendo, misericórdia. Não, eu precisei, eu necessitei abrir o nosso coração e pedir ajuda para cada uma dessas pessoas tão preciosas. Aprenda a abrir o espaço do seu coração. Aprenda a falar quando você está sofrendo, quando você está magoado, quando você está choroso. Aprenda a falar o sim, sim, não, não. Aprenda a falar hoje eu não estou bom. Aprenda a falar hoje você pode contar comigo. Hoje eu quero ficar quietinha. Hoje eu não quero fazer mais nada. Eu quero, tenho o direito. Fale. Exponha, não seja um ser alienado, não seja aprisionado por suas coisas, não seja aquela pessoa que realmente fala assim, eu que tenho que fazer, e se não sou eu, o mundo acaba. Não, não é assim. Nós precisamos recorrer a cada um. Deus quer que nós não tenhamos uma vida pendurada, onde como aquela mulher estava com aquelas dívidas, mas ter um momento em que saber que muitas vezes é necessário perder para viver e ter tudo novamente. Às vezes é necessário perder para dar o valor. E essa mulher, ela teve de dar valor a cada situação da vida dela, porque ela perdeu. E aqui mostra na palavra de Deus que realmente ela ainda teve uma nova chance. Quantos de nós não temos chance ainda? Porque nós achamos que é o fim. Mas Deus nos dá uma nova chance, um novo tempo. Transformou a dificuldade em uma oportunidade. Tem oportunidade para você. Lança fora essa dificuldade. Lança fora este medo. Lança fora essa tormenta. Acredite em você, acredite no poder de Deus, acredite em que você pode mudar tudo isso. E ter uma nova oportunidade de ter um tempo feliz. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para conquistar, você nasceu para realmente se levantar. Claro que nós choramos, claro que nós temos os problemas, as dificuldades da vida, mas como Deus mostra para essa mulher, que ele estava assistindo ela de pertinho e ali ele pôde fazer algo. Então, não entendemos o trabalhar de Deus. Mas é necessário muitas vezes, quando Deus quer trabalhar na nossa vida, nós temos a iniciativa. Deus trabalha, entrega tudo na mão do Senhor, mas você tem que fazer sua parte, você tem que ter a sua iniciativa. Ela recorreu,
Ela buscou os vasos, as botijas, ela trancou a porta, ela deitou o azeite, recebendo todo o azeite, foi lá, contou o milagre, voltou para o homem de Deus e ele deu a direção, pega tudo, vende tudo, e aí o que sobrar é de vocês. Graças a Deus. Um Deus que não te abandonou, um Deus que não te abandona, um Deus que nos assiste tão de pertinho. Por isso, se sinta amado, se sinta querido, se sinta alegre, se sinta feliz. Mesmo com tudo, prossiga, invista. Não deixa a depressão te tomar, não deixa a tristeza te tomar, não deixa a ansiedade te tomar, não deixa você ficar numa situação que você fala assim, meu Deus, eu vou me esconder, eu vou me enclausurar, eu vou dormir para esquecer os problemas. Não adianta dormir para esquecer os problemas, porque quando você acordar, você vai acordar pior e vai ver que você não teve iniciativa nenhuma. E a lição é essa, que você pode ter iniciativa e tudo mudar na sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos de um louvor para repensar tudo isso?